Olá, amigos do canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e também Coletiva.net, o seu portal de informações na área da comunicação social. É aí, Coletiva.net. Pergunta e resposta que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Todos os dias, então, na tela, na sua televisão, o Pergunta e Resposta está aí. Além, é claro, das plataformas digitais. Em qualquer lugar do mundo podemos acessar o nosso programa e acompanhar os principais temas da atualidade. E hoje estamos gravando a nossa edição diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill, que fica aqui na Protásio Alves, subindo ou descendo a Protásio. Seu ponto gastronômico na capital é aqui, Barranco e também Barranquinho. É com muita satisfação que nós vamos, neste primeiro bloco, entrevistar o economista Carlos Marchionati. Obrigado por atender ao convite do Kleber Moreira, nosso diretor executivo, e estar aqui conosco no Barranquinho. Muito boa noite, obrigado pelo convite, Sagreira, Kleber do TRE, muito obrigado. Pois, Carlos, antes de abordarmos propriamente o tema, né, em si da nossa entrevista, que diz respeito aí à economia como um todo no Brasil, né, é preciso anunciar aos telespectadores do canal BA que estás aí preparando um livro referente à economia. Como a economia muda a sua vida? Perfeito, é verdade. Maiores detalhes, Carlos. Terminei de escrever esse ano o livro, uma ideia que eu tive faz poucos meses. Foi uma ideia bem lúdica para resumir a economia, foi principalmente sobre o Brasil, usando fatos do Brasil, para resumir de forma simples para qualquer pessoa entender, independente de escolaridade. Pode ser ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, crianças recém-escolarizadas, idosos, pode ser médicos, engenheiros, profissões não correlatas à economia, que a pessoa tem condições de entender de forma simples, lúdica, um recado bacana de como não é possível o governo gastar demais e todo mundo ficar rico, coisas que são sabidas pela teoria econômica, mas a população não entende perfeitamente devido à falta de... Tem que ter uma instrução, tem que estudar. Alunos da economia já uma carga inicial, os anos iniciais já tem esse entendimento, mas a população em si é mais complicado de... Então, de uma forma didática, explicando como a economia interfere na vida. Perfeito, perfeito. E na vida da pessoa, não grandes empresas, famílias com muito dinheiro. O cidadão brasileiro comum vai entender, o trabalhador que ganha o salário mínimo, que nós, todos os brasileiros, gostaríamos que ganhasse mais, vai entender perfeitamente o livro, assim como executivos, médicos, engenheiros, crianças vão entender também. Um briefing do principal ponto do livro, Carlos. Talvez como... Vamos adiantar aí o tema. Sim, talvez como não há mágica na economia. Não há mágica. A pessoa tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se esforçar para fazer, por merecer receber aquela quantia monetária, o dinheiro. Não precisa ser necessariamente estudando. Por exemplo, um jogador de futebol não estuda, mas ele tem o esforço, tem o treinamento que faz ele receber aquela remuneração. Muitas pessoas, a maioria, é estudando, trabalhando. Então, não há mágica na economia. Agora estamos em período eleitoral, pode vir um candidato à presidência dizer que o governo vai gastar mais, o Banco Central vai imprimir dinheiro, muitas vezes falam enganadamente. Isso infelizmente, lamentavelmente, não tem como. Que bom que fosse, se fosse tão fácil assim, né? Seria uma maravilha, mas infelizmente não é assim. E o assalariado no Brasil, em termos econômicos, precisa fazer mágica, né? Precisa fazer mágica. Com o que recebe... Há estudos de departamentos estatísticos que dizem que o salário mínimo deveria ser entre R$2.000 e R$3.000 para ter condições de viver fazendo o que a própria Constituição Federal determina, que são direitos do trabalhador, do cidadão. Com um salário mínimo de menos de R$1.000 é realmente muito complicado. Mas, Carlos Marchionati,
como economista, o tema que nós vamos abordar agora neste primeiro bloco do Pergunta e Resposta diz respeito aí às reformas no Brasil. Perfeito. Muitas delas que não saem do papel. Reforma tributária, como analisas e qual é a perspectiva aí de que ela seja efetivada realmente na prática? Muitos candidatos à presidência, muitos, a maioria, se não todos, dizem que vai haver uma reforma fundamental na esfera federal, principalmente. Um imposto único de valor agregado vai substituir outros 5 impostos. Muitos candidatos falam sobre isso. Isso vai reduzir o tempo de trabalho das pessoas, vai aumentar a efetividade da empresa, vai poupar recursos e a empresa vai poder produzir o que ela pretende para realizar sua receita. Então vai melhorar a vida de todos, barateando os produtos e serviços e melhorando a qualidade. Com certeza vai ser um diferencial para nós. Muitos países já têm um sistema tributário avançadíssimo. O nosso, graças a Deus, agora começa a caminhar para frente. Um pouco da história, eu gostaria que tu recapitulasse da reforma tributária no Brasil. Ah, sim. A tributação brasileira está bem antiga, faz anos, décadas que não vem sendo reformulada. Os últimos governos federais, em especial do presidente Lula, teve condições econômicas de propor mais reformas, porque era um ambiente econômico externo muito favorável, que as pessoas não iam sentir certas medidas que fossem atrapalhar a vida do cidadão e da empresa. Mas fomos deixando para depois e isso agora veio à tona. As empresas estão com dificuldade de abrir novas empresas, de manter o empreendimento, há muitas falências, o sistema é travado e agora todos candidatos, a maioria, estão tentando propor essa reforma tributária. A questão referente aí à alíquota, uns dizem que será ampliada essa alíquota tributária no Brasil, outros dizem que a faixa mínima vai ser também modificada. Qual a tua expectativa sobre isso, Carlos? Eu acho que nós estamos num momento de crescimento da economia, de baixíssimo crescimento. Há 2 anos atrás, 2 anos atrás era recessão, em que não há como aumentar impostos. Isso vai inibir o consumo do cidadão, a qualidade de vida do cidadão e a capacidade da empresa de investir. Então, aumentar imposto não tem como. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dizia não tem como, o atual disse não tem como. A população está esgoelada, as empresas também. Então, o único modo agora é cortar despesas para o país respirar e poder começar a investir no que é necessário. Nós estamos carecas de saber, saúde, educação. Então, aumentar imposto não tem como no momento. E o ideal seria que no futuro comece a reduzir, porque já é uma alíquota bem alta em nível mundial, em porcentagem do PIB. Conversávamos no mês passado, se não me engano, com o presidente do Conselho Regional de Economia e ele falou sobre os reflexos que a greve dos caminhoneiros teve na economia até hoje e continua. Com certeza, teve um grande reflexo. Parou a economia, foram 2 semanas sem gasolina, não se locomove, não tem entrega de produtos, tanto para a empresa quanto para o consumidor. A economia fica parada e isso realmente afetou o crescimento do produto interno bruto, do famoso PIB que sai no jornal seguidamente. Afetou, com certeza, reduziu a expansão do mercado de trabalho, estava ampliando o mercado de trabalho numa passada maior e com a paralisada dos caminhoneiros, menos vagas foram abertas. Todos nós sentimos isso, com certeza. E os reflexos ainda continuam. Ainda continuam e vão continuar esse ano. O PIB seria maior, o crescimento do PIB. Esse ano, até o final do ano, achas que ainda continua? E será reduzido. Carlos, temos ainda mais 2 minutos, me informa ali o Kleber Moreira. Alguns pontos importantes também sobre essas reformas econômicas, né, para o crescimento do país e a própria reforma trabalhista. Alguns comentários seus aí como economista. A reforma trabalhista vai aumentar a produtividade do nosso trabalhador, das nossas empresas, e isso, consequentemente, vai fazer crescer a economia. E esse é o propósito. Uma lei trabalhista muito antiga não atende às demandas atuais da sociedade. Mas a reforma principal é a da Previdência, porque se ela não for controlada,
o gasto do governo federal vai continuar aumentando muito e uma hora vai praticamente comer todos os impostos. Então isso, a reforma da Previdência que os ministros falam, da Fazenda agora, do Banco Central falam seguido, tem que ter a reforma, a principal é a da Previdência. Trabalhista é muito importante, tributária é muito importante, mas agora a da Previdência é a fundamental, fundamental. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pergunta e Resposta. Foi um prazer. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui diretamente do Barranquinho Tratoria e Grill. Já voltamos. Eu sou Simone Campani, nós estamos aqui ministrando o curso de drenagem linfática manual. Nós procuramos abordar o conhecimento básico para uso da técnica. Trabalhamos com a fisiologia da drenagem, com o sistema linfático, a fisiologia do edema e, de um modo muito especial, a prática. Trabalho com massoterapia há 27 anos e vim em busca de mais aperfeiçoamento. Sempre se aprende novidades em cada curso que se faz. É o terceiro curso que eu faço aqui e estou sempre em busca de novos conhecimentos, novas técnicas. Eu super indico porque a gente aprende muita coisa e a professora é excelente. Tenho certeza que eu saio hoje daqui muito mais enriquecida do que eu cheguei. Depois retornamos com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência aos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador e Coletiva.net, o seu portal de informações na área de comunicação social. E aí, Coletiva.net. Pergunta e Resposta que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Todos os dias na sua tela, no canal 520 da NET, Pergunta e Resposta. Além, é claro, das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. E na internet, o site do Canal Bá. Neste segundo bloco, é com muita satisfação que nós vamos conversar com uma colega jornalista, amiga nossa de longa data, da época ainda que tínhamos o programa 6h30 também no Canal 20 e gravávamos uma vez por semana. Trata-se da jornalista Cristina Forte, assessora de imprensa do CRO, Conselho Regional de Odontologia. Obrigado, Cristina. Exatamente, CRO, por atender a nossa equipe, os amigos, né? Somos amigos do Canal 20, eu, Kleber Moreira. Nossa, grandes amigos, o prazer é meu estar aqui com vocês e aproveito para parabenizar esse programa de vocês que está prestando um serviço extremamente relevante pela forma como vocês abordam as questões, dando chance das pessoas que os assistem de entender, porque hoje nessa velocidade toda que a gente está, tudo é muito célere, tudo é muito rápido, as informações são muito superficiais e aqui parece que a gente está num oásis, assim, vocês conseguem aprofundar o assunto e a gente sai com a alma serena e com a informação aprofundada. Parabéns. Muito obrigado, Cris. E realmente essa é uma das propostas, né, do nosso programa, que os temas sejam aprofundados, né, porque não tem mais espaço também dentro, né, da programação no Rio Grande do Sul aí, que possa abordar os temas da atualidade, da nossa vida cotidiana, explorando de uma maneira que o telespectador em casa possa entender. Exatamente.
Exato. E com coragem de dar opinião, que vocês fazem, né? Opinião, jornalismo opinativo não pode faltar. Não deveria faltar, né? Não pode faltar. Mas, Cristina, há muito tempo já, né, no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. A carreira, a tua história aí como assessora de imprensa do CRO-RS. Então, é verdade, é uma história que tem muitas conquistas e todas as vezes, absolutamente, Renato, todas as vezes eu vejo em situações das mais diferentes, a gente percebe a importância da comunicação, né? A comunicação, ela faz toda a diferença no relacionamento com a sociedade, no relacionamento com os poderes constituídos e também e principalmente com os diversos públicos que ela atende. No caso do Conselho, com os profissionais que são inscritos. E isso dá uma representatividade e um poder de resolutividade muito grande. Eu acho que a comunicação, ela é simplesmente uma ferramenta mágica para todas as instituições. E o que mudou no seu ponto de vista agora com as redes sociais, já que na nossa época de faculdade não tínhamos, né? O celular já era uma grande invenção. Sim. Hoje ninguém vive sem a sua rede social, né? Excelente a tua colocação. As redes sociais, eu entendo que instituídas como redes de amigos, elas passaram para as instituições e para as empresas como uma ferramenta estratégica maravilhosa, né? Elas têm o poder da instantaneidade, elas têm o poder da persuasão, mas como tudo, ela precisa ser usada de uma forma estratégica, de uma forma planejada. Os conteúdos, eles têm que ser estudados, tem que se conhecer para quem estamos falando. Então, é um novo mercado que se abre para os profissionais de comunicação e é uma ferramenta nova que pode ser muito bem utilizada pelos gestores, desde que utilizem profissionais competentes para isso. Não adianta estar presente nas redes sociais, eles têm que estar bem presentes nas redes sociais. Porque senão é um tiro no pé, né? As redes sociais não aceitam amadorismo na nossa área, né, Cris? Não, nem amadorismo, nem vamos fazer por fazer, né? Chama a pessoa, chama um profissional, um amigo, alguém que tem ali, ele fala bem. Não é isso, né? A rede social, ela tem que ser hoje trabalhada de uma forma estratégica, como eu disse, e de uma forma responsável e absolutamente alinhada com os princípios, com a missão e com as propostas das instituições. Cristina, com a tua experiência nessa área de assessoria de imprensa, como estás vendo a relação entre repórter e assessor de comunicação social? Pois é. Quando eu me formei, Renato, as funções de um comunicador, elas eram bem claras, bem definidas, né? Então existia o repórter, existia o redator, existia o editor. Hoje, o profissional de comunicação, no meu entendimento, ele tem que ser um mix, né? Então ele tem que ser o repórter, ele tem que ser o redator, ele tem que ser o profissional que gere o conteúdo. E isso aproxima esse profissional daquele que trabalha como assessor de imprensa. Até um tempo atrás, o assessor de imprensa ele era visto como um chapa branca, né? É verdade. Aquele cara que só mandava notícias positivas, que mascarava o presente, que saía meio que pelas tangentes em tempos de crise. Hoje não, hoje mudou. Hoje um assessor de comunicação, ele também faz o conteúdo e eu te diria, Renato, tu sabe muito melhor que eu, porque tu és professor de faculdade de jornalismo. Hoje, o assessor de imprensa, ele é um gerenciador de conteúdo e ele entra diretamente na gestão da empresa, né? Então, me parece que as funções
que antes eram rivais, hoje elas estão mais próximas. Não existe mais aquele outro lado do balcão, né, Cristina? Sim. Estamos todos no mesmo lado, no mesmo balcão, né? Com Porque certeza. como assessores de imprensa, nós também precisamos buscar as informações que muitas vezes o repórter antigamente pensava que era só apertar um botão e ali saía a informação. Não, a gente tem que batalhar internamente. Com certeza. Essa que é a verdade, né? E a comunicação hoje é um projeto e é um produto nobre, né? Então, ele precisa ser colocado, esse produto, ele precisa ser colocado no mercado de uma forma consistente e muito alinhado com os princípios da instituição, com a filosofia da instituição. E isso não é para amadores, isso é para profissionais responsáveis, habilitados e competentes. Antes de abordarmos um evento importante que teremos essa semana, promovido lá no CRO-RS, eu preciso te perguntar sobre uma questão referente ainda à assessoria de comunicação. Pois não. O planejamento estratégico de uma assessoria. Como que tu fazes lá no CRO o planejamento estratégico da assessoria de comunicação? Bom, não existe receita de bolo, né, Renato? Cada instituição, eu trabalho no Conselho de Odontologia, também tenho outros clientes, cada cliente ele é estudado de uma forma individual, né? Então, o planejamento estratégico também não tem uma receita, ele é feito de acordo com eu costumo brincar com a fofa, né? A fofa são os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades e as ameaças. De acordo com esse diagnóstico, então a gente cria um plano de comunicação para a empresa para que ela possa se bem conectar com os seus diversos públicos e, ao mesmo tempo, mostrar o seu papel. Para que ela existe? Hoje uma empresa, para ela ser forte no mercado, ela tem que ter um compromisso, né? Ela tem que ter uma razão pela qual ela está. Eu posso vender carne, como nós estamos aqui tão bem recebidos no Barranquinho, né? Exatamente. Na verdade, uma fidalguia e um lugar tradicional, que vocês também estão de parabéns por escolher este lugar, ele é extremamente representativo, mas a gente pode vender carne. Mas essa empresa que vende carne, por exemplo, ela pode ter um compromisso social e isso vai fazer dela toda a diferença, né? Então o público começa a ver não só aquele cara que vende a carne, mas é um cara que vende alimento, que está comprometido com a vida, com a qualidade de vida. Então, o planejamento estratégico, eu diria que é uma arte, né? Ela é feita de um diagnóstico e o diagnóstico ele vai sendo trabalhado até que ele possa mostrar para a sociedade os melhores frutos de uma instituição. Cristina, temos aí agora, amanhã, dia 18, né, na terça-feira, um evento muito importante, a palestra Assédio Sexual e Moral. Palestra essa que ocorrerá no CRO-RS. Maiores informações sobre o evento? Só queria te colocar uma ocupação, até falando assim, esse viés social que as instituições devem ter. O Conselho de Odontologia, numa nova administração, ele está sendo extremamente representativo da classe e da sociedade. Dentro desse viés, uma questão que chamou muito a atenção é o seguinte: 52% das mulheres já sofreram um tipo de assédio moral. A gente está falando de mais da metade. E o registro de denúncias, ele é praticamente inexpressivo. Por quê? Ou por medo de retaliação, ou por vergonha, as mulheres sofrem caladas, sozinhas, e isso tem um preço. Isso dói na alma de uma mulher ou de um homem, porque os assédios também vitimizam homens. Então, diante desse compromisso social, o Conselho estará realizando amanhã a palestra Assédio Moral e Sexual, às 18h30, para que, aberto à sociedade, para homens e também para mulheres,
para que a gente possa ver assim, o assédio existe? Sim. E ele precisa ser combatido. Como? Tendo informações de como combater e até para se perceber que qual é o limite entre um relacionamento e um crime, porque um assédio moral é crime, né? Então a proposta é refletir e se alguém estiver se apercebendo como nesse limite, que tome uma providência e que denuncie. Como fazer? Liga para 51 3026 1785. É um evento gratuito, a gente só pede que, se possível, leve 1 quilo de alimento não perecível que serão doados a uma instituição de caridade. Na Vasco da Gama 720. Vasco da Gama 720, a Casa da Odontologia. Muito obrigado, Obrigada Cris, a você. pela tua participação mais uma vez aqui conosco. E a sociedade porto-alegrense agradece a profundidade e a seriedade com que vocês abordam os temas. Muito obrigado. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima.